Olá, a aula de hoje nós vamos falar sobre como quebrar o teto e o chão financeiro e alcançar a liberdade financeira como manicure. Então, ao longo da minha jornada, o que eu observo demais acontecendo são profissionais que têm um grande grau de aprendizado, até dominam a técnica, mas não conseguem viver de unhas, não conseguem fazer dinheiro com unhas. E por que que isso acontece? Por que que algumas profissionais elas realmente conseguem alavancar a vida financeira, ao passo que outras não conseguem sair do lugar? Carla, qual é o problema? Eu já precisava da técnica, eu fiz o curso, eu tenho o curso, mas eu não consigo avançar profissionalmente. Então, essa aula aqui vai abrir a visão de vocês para o que de fato vocês realmente precisam para viver de unha e alcançar a liberdade financeira, tá? E com certeza o que a gente precisa vai além da técnica. A técnica sim é preciso, ela é sim importante. Saber ter uma boa execução, saber o que é ponto de tensão, ponto zero, fazer um bom lixamento técnico. Isso realmente é preciso, é necessário, mas não basta. Então, eu preciso dizer que não basta. Não basta para que você consiga realmente realizar seu sonho de ser reconhecida, ser valorizada, viver finalmente de unhas, conseguir arcar com as suas despesas e até mesmo realizar sonhos. Não basta a técnica. Então, a aula de hoje é exatamente para isso, para te mostrar quatro pilares, os quatro pilares que você precisa dominar para realmente você alcançar a liberdade financeira. Então, vocês conhecem alguém assim? Já observou que às vezes a coleguinha do lado, muitas das vezes sabe menos do que você, não tem nem tanta experiência e tantos anos de prática quanto você, mas ela consegue alavancar a carreira dela no mundo das unhas e você não, você está parada, você está estagnada? Já se perguntou o porquê? O que que separa aí essas duas realidades, né? Será que é sorte? Será que é o lugar onde a pessoa mora, onde ela atende? Será que é o tipo de cliente que elas atendem? O que que de fato separa a manicure que vive de unhas e que fatura com unhas das manicures que não saem do lugar? E a aula de hoje é para isso. Porque o que separa essas duas profissionais, gente, é a mentalidade financeira e os padrões que cada uma dessas profissionais carrega. Carla, não tem nada a ver com técnica? Não, não tem nada a ver com técnica, porque você pode ter a técnica, você pode dominar muito bem. Mas se você não dominar a mente, se você não ressignificar suas crenças e se você não quebrar padrões, você não vai conseguir nada, apesar de ser excelente executora da técnica, tá? Então, o que que eu vou ensinar hoje nessa aula? Nessa aula eu vou ensinar o que é um teto e um chão financeiro e como que eles controlam a renda de cada uma de vocês sem que vocês percebam, tá? Então, o que que significa esse teto, esse chão financeiro? Como identificar e quebrar padrões limitantes que impedem você de viver atrás através das unhas. Então, o que que é isso? O que que é padrão e como que eu quebro ele? E quais são os quatro pilares de transformações financeiras que vai de fato fazer você sair da estagnação para uma vida de liberdade financeira? Então, esses são os três pontos que vamos abordar
E aí, então, vamos começar pelo ponto número 1, o que é teto e chão financeiro. Já ouviram falar dessa expressão? Ah, você não consegue passar do seu teto financeiro? Ou você vive oscilando entre teto e chão financeiro? O que significa essas expressões? Bom, gente, o chão financeiro, né? Quem está me acompanhando nas redes sociais, eu vim ao longo dessa semana que passou trazendo esse esclarecimento. O chão financeiro é o mínimo que cada indivíduo, porque esse valor vai variar de acordo com de pessoa para pessoa, mas o chão financeiro é o mínimo que cada indivíduo consegue faturar por mês sem entrar em pânico. Né? A gente sempre tem aquele mínimo que, meu Deus, se eu não conseguir fazer isso, eu entro já em desespero. Aí eu já começo. Eu não vou pagar boleto, vou ter que pedir emprestado, vou ter que fazer um empréstimo. E aí a gente já começa a perder o sono. Então, qual é o seu mínimo? Você já parou para pensar? Você já sentou aí com papel e caneta e já fez a sua organização financeira mensal e já descobriu qual é o seu chão financeiro? Ou seja, o seu mínimo de faturamento? Sabe aquele valor mínimo que você pode trocar de emprego que você vai continuar recebendo ele? Você pode mudar de profissão, que você vai continuar recebendo ele. Você pode sair da manicure e trabalhar de Uber, que você vai faturar exatamente aquele valor mínimo. Então, esse é seu chão financeiro. Então, já fica aí uma tarefinha de casa para você sentar e analisar os últimos 6 meses de faturamento, os últimos 3 meses de faturamento, que você vai descobrir aí qual é o seu mínimo financeiro. Você vai ver que em todos os meses você teve problemas, em todos os meses você teve que ultrapassar barreiras, mas você conseguiu fazer um valor mínimo. Ok? Então, esse é o seu mínimo financeiro. E aí, depois que você descobre o seu mínimo financeiro, você precisa descobrir qual é o seu teto financeiro. Você descobrir qual é o seu chão. É como se fosse uma casa de 2 andares. E aí você descobriu qual é o valor que você ganha quando você está no andar de baixo. E aí você agora vai descobrir qual o valor que você recebe, o valor máximo que você consegue produzir quando você está no andar de cima. E aí a gente chama isso, né, dentro das empresas, de teto financeiro, que é o valor máximo que você consegue ganhar, produzir, e antes de sentir que não dá mais, né? Que quando você chega nesse máximo, o que acontece quando você chega nesse teto financeiro? Quando você consegue chegar no seu máximo financeiro, você começa a sentir, por exemplo, esgotamento físico. Você já começa a achar assim, ai, tô cansada, tô trabalhando demais. Ai, eu preciso tirar um dia, ou 2 dias, ou 3 dias para descansar. Ou quando você chega nesse teto financeiro, você fica doente. Ou quando você chega nesse teto financeiro, alguém próximo de você adoece, ou precisa de um dinheiro emprestado, ou acontece alguma coisa grave que você vai precisar mexer exatamente naquele a mais que você conseguiu fazer, que você conseguiu produzir com muito trabalho e com aquele esgotamento físico. E aí, analisando também os últimos 6 meses, dá 3 meses, você você vai descobrir qual é o seu teto financeiro. E aí eu vou dar uma dica de um mês específico para que você consiga identificar aí seu teto financeiro. Você pode, por exemplo, analisar o mês de dezembro. Se no mês de dezembro você já trabalhava com unhas, quanto você conseguiu faturar no mês de dezembro? Aquele valor ali de faturamento, ele já vai te indicar qual é o seu teto financeiro, qual é o máximo que você consegue ganhar. E aí eu sinto muito em te dizer que se você mudar de profissão e, não quero mais ser manicure, não quero mais trabalhar de unha, eu sinto muito em te dizer que você vai continuar presa a esse teto financeiro. Vai continuar, porque você vai arrumar um emprego que vai te render no máximo aquilo ali. Você não vai passar daquilo ali.
Carla, como assim? Então você está me dizendo o quê? Então, se eu arrumar um emprego melhor, de carteira assinada, eu vou continuar ganhando isso? Sim. Sim, porque todo ser humano, ele tem o seu chão financeiro, que é o mínimo que ele faz no seu pior mês. É aquele mínimo que ele produz no mês que ele não está com vontade, no mês que ele ficou doente, no mês que ele está na pior. É o mínimo que ele consegue faturar e todo ser humano tem o seu teto financeiro, que é o máximo que ele consegue faturar no seu melhor mês. Então, Carla, tu tá querendo dizer que se eu chegar no meu teto financeiro e eu bolar em uma estratégia maravilhosa, eu não vou conseguir faturar além disso? Então, eu tô querendo te dizer que não. Você não vai conseguir faturar além disso se você não cuidar da sua mentalidade antes. Você precisa estar preparada para romper o seu teto financeiro. Eu costumo usar a expressão o esticar da corda, né? É como se você vivesse amarrado por cordas, braço, perna, tudo amarrado. E as pessoas que estão em torno de você, mãe, pai, marido, filho, amigos íntimos, pessoas que estão ali dentro do seu núcleo emocional, pessoas que estão próximas de você, elas têm o controle e a rédea dessa corda. Isso é inconsciente, tá, gente? E como que ela tem o controle dessa corda? Através de crenças limitantes que elas plantam na tua mente desde a infância. Então, através dessas crenças limitantes, você, no seu subconsciente, você estipulou um limite, que é o seu teto financeiro. Um limite até onde você pode ir. E mesmo que a vida te dê oportunidades para isso, para você avançar e para você ir além, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque alguém vai ficar doente, você vai ficar desanimada, você vai entrar em depressão. Você vai ter que gastar dinheiro com alguém, com o filho, com o marido, com a mãe, com o tio, com a irmã. E o valor extra que você ganhar, ele vai ser perdido assim, ó. Você, de fato, você não vai conseguir usufruir daquele valor a mais do seu esticar de corda. Até que se você ganhar, você não vai conseguir usufruir, você vai perder ele. Por algum motivo, você vai perder ele. Por quê? Exatamente porque você não estava preparada para usufruir desse a mais, dessa leveza da que a liberdade financeira traz para gente. Então, vamos dar um exemplo prático. A manicure que cobra, por exemplo, R$ 50 por cliente e atende, por exemplo, 3 clientes por dia, né? Então, ela faz 150 por dia. Ela vai ter um faturamento aí por mês de uns R$ 2.000. Então, se o chão financeiro dela é R$ 2.000, ela inconscientemente ela já sabe que esses 2.000 ela tem que fazer. Gente, ela pode ser a pessoa mais desorganizada do mundo. Ela pode não ter tabela, planilha financeira. Ela pode não ter controle de receita e despesa. Ela pode ser a pessoa mais relaxada financeiramente possível. Mas esses 2.000 ela vai conseguir fazer. É inconsciente. Ela consegue produzir esses 2.000, que é o chão financeiro dela. Agora, vamos supor que o teto dessa manicure, né, que cobra R$ 50 por dia, seja 3.500 por mês. Então, ela vai ficar ali oscilando entre 2.000, 3.500, 2.000, 3.500. Sempre que ela chegar nesse valor de 3.500, que é o seu teto financeiro, o que vai acontecer? Ela vai começar a ser sabotada. Mas é um sabotamento interno mesmo, tá, gente? Nosso, mentalmente dizendo. Então ela vai começar a ficar, meu Deus, como eu tô cansada, esgotada. Gente, quando você se sentir cansada, esgotada, pode ver. Geralmente vai ser no final do mês que você já ralou, 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 ralou. E se você for olhar lá, se você já tiver descoberto qual é o seu teto financeiro, se você for olhar lá, você vai ver que você ou já faturou o seu teto financeiro, vamos supor aqui nesse caso 3.500, ou você está faltando bem pouquinho para você chegar no seu teto financeiro. Aí você começa a sentir
cansaço, né? Ai, meu Deus, eu não consigo trabalhar mais do que isso. Então é o seu próprio corpo te sabotando. Porque você já trabalhou o suficiente para conseguir até onde sua mente alcança. Até onde a sua mente acha possível você fazer. Ou então você vai falar, poxa, esse mês eu fiz dinheiro pra caramba, hein? Esse mês eu arrasei, porque eu trabalhei, atendi cliente pra caramba. Acho melhor nem mexer muito nisso, não, porque tá dando super certo. Aí, quando você for lá olhar no seu faturamento, quanto que você fez no mês? Você fez os 3.500. Ou então você fala, ai, se eu cobrar mais, as minhas clientes vão embora. Poxa, eu faturei esses 3.500. Mas se eu aumentasse R$ 10 a mais, R$ 20 a mais em determinados procedimentos, eu acho que eu vou perder meus clientes. E aí, ó, olha sua mente te sabotando. Então, alguma coisa vai acontecer e você não vai passar desse teto financeiro. Mas aí, você olha um pouquinho para o lado, para a coleguinha do lado, e você vê que a coleguinha do lado, ela nem abre todo dia e ela nem atende tantos clientes assim, mas a coleguinha consegue viajar, ela consegue tirar férias, ela consegue ter um carro, ela tem uma casa própria, tendo a mesma profissão que você, fazendo as mesmas coisas que você faz. E aí você vai parar para observar um pouquinho melhor sua coleguinha e você vai ver que ela atende aí, por exemplo, 4 clientes por dia e ela cobra, ao invés de cobrar 50, ela cobra 150 no mesmo procedimento. Ou seja, o chão financeiro dessa coleguinha já não é 2.000 igual o seu, que é 2.000. O chão financeiro dessa coleguinha é são 5.000 reais por mês, por exemplo. E o teto financeiro dessa coleguinha é em torno de 10 a 15 mil por mês. Ela consegue ter esse faturamento de 10 a 15 mil por mês, exercendo a mesma função que você. Qual é a diferença, gente, então, dessas duas realidades, dessas duas profissionais que fazem a mesma coisa, desempenham a mesma função, sendo que o chão financeiro de uma é de 2.000, ao passo que o chão financeiro da outra é de 5.000, e o teto financeiro de uma é de 3.500 e o teto financeiro da outra são de 10 a 15 mil. Qual é a diferença? Será que é apenas a técnica? Ou será que é a forma como elas enxergam o seu próprio valor? O valor delas, o valor do serviço delas, o valor do atendimento delas. Será que a diferença é só a técnica? Ou a visão de até onde eu posso chegar de uma é diferente da visão de até onde eu posso chegar da outra? E aí, eu quero trazer para vocês essa clareza, que sim, o diferencial do que faz uma ir mais longe e a outra estar estagnada e parada é sim a forma como elas enxergam o trabalho delas, a forma como elas se posicionam, a forma como elas enxergam o valor, a forma como elas acreditam até onde elas podem chegar. E aí eu te pergunto, qual é o seu teto financeiro hoje? E quando eu falo hoje, é porque eu tenho certeza que o seu teto financeiro, se hoje está em torno de 3.500, 2.500, o seu teto financeiro pode mudar. Só depende de quem? De você. É, porque eu, diferente de muitas profissionais da área, aqui no meu perfil, as minhas alunas, elas recebem muito mais do que técnica. Elas recebem realmente, de fato, todo o conhecimento que ela precisa para ser um diferencial no mercado de hoje. Ok? Então, bora lá mudar o seu teto financeiro? Primeiro descubra qual é, tá? Então faça isso, faça um levantamento aí dos seus últimos 6 meses, 3 meses. E olha, você pode fazer isso, esse levantamento, até como família.
Se você é casada, o seu marido realmente ele está incluso no teto financeiro familiar de vocês. Então, vocês têm o teto financeiro individual, mas vocês também têm um teto financeiro como família. Porque, né, homem e mulher, eles são um só. Então, vai interferir um no outro, tá? Então, vocês também podem fazer esse levantamento como família. E vocês vão também perceber a mesma coisa. Vocês vão perceber que sempre a renda de um com a renda do outro, quando unida, não passa de um valor X. Descubra qual é o valor de vocês. E, em cima disso, vamos trabalhar a mentalidade, ok? O segundo ponto desse nosso aulão que eu quero entregar, o segundo ouro que eu quero entregar para vocês é o seguinte: como identificar padrões limitantes que te impedem de crescer? Tá, Carla, eu já descobri qual é o meu chão financeiro, eu já descobri qual é o meu teto financeiro. Como que eu posso agora fazer? O que eu tenho que fazer para romper esse teto financeiro, para de fato eu esticar a corda e cortando esses nós que estão me amarrando e me fazendo ficar presa no mesmo lugar? Bom, muitas manicures, elas não conseguem sair do lugar. Por quê? Porque elas carregam, como todas as pessoas, tá, gente? Mas o meu foco aqui é manicures, então eu sempre vou estar usando exemplos que se encaixam na nossa realidade, ok? Mas isso serve para qualquer pessoa, em qualquer área. Nós carregamos com a gente padrões financeiros que nos limitam. Isso nós carregamos inconscientemente, tá? São crenças que nós temos instalado dentro de nós, que foi instalado por pai, por mãe, por quem nos criou, pela sociedade em que vivemos, por amigos, pela vizinhança. E isso, quando a gente vai crescendo e amadurecendo, isso vai ficando cada vez mais fixo e arraigado dentro da gente. Por exemplo, quem aí já não ouviu que dinheiro é difícil de ganhar? Olha, para você ganhar dinheiro, para você fazer dinheiro, você vai ralar muito na vida, hein? Você tem que trabalhar muito, hein? E daí dessa frase que a gente escuta desde sempre, desde o ventre, é daí que a gente coloca na mente o quê? Que dinheiro alto está ligado a muito trabalho. Eu preciso trabalhar muito, muito, muito para eu conseguir muito dinheiro. E sim, de fato, eu não vou aqui, né, ser hipócrita e dizer que para você fazer mais dinheiro, que é super fácil, que não é. Realmente exige dedicação, exige foco, exige determinação, comprometimento, rotina. Porém, não precisa chegar à exaustão para se fazer muito dinheiro. Porque o dinheiro está aí no mercado, gente. O dinheiro não está escasso, não, tá? O dinheiro está aí para quem quiser e tem dinheiro de montão. Se você souber fazer as coisas de forma estratégica, se tudo que você fizer for intencional e estratégico, você consegue fazer dinheiro com o mínimo esforço possível, ok? Quem aí já ouviu da sua mãe ou da sua avó, já viu, né, a sua mãe, sua avó lutando muito, muito, muito para pagar uma conta? A minha mãe era guerreira. Nossa, eu tinha que cuidar dos meus irmãos, ou tinha um irmão mais velho que cuidava de mim, porque minha mãe tinha que estar na rua trabalhando o tempo todo. E então hoje você acredita que trabalhar muito até a exaustão é a única forma de ganhar dinheiro. E não é. Não é, gente, não é. E para que vocês consigam alcançar isso, trabalhar a mentalidade é muito importante. Quem aí já parou para pensar o seguinte, que se eu aumentar o valor do meu serviço, ninguém vai pagar?
Recentemente, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e mais de 70% respondeu que se aumentar o preço, iriam perder clientes. Olha só como esse tipo de pensamento realmente está arraigado dentro da gente. Então, a pessoa ela realmente linka isso, de que eu tenho que cobrar menos para eu ter cliente. E aí, se ela cobra menos para ter cliente, o que ela precisa fazer mais para poder conseguir arcar com as despesas? Ela precisa trabalhar mais. E esse trabalho a mais, gente, é um custo muito alto. É um custo de você não ver seus filhos crescerem. É um custo de você não poder, muitas das vezes, acompanhar as conquistas, talvez até do seu marido ou suas mesmo. Você não consegue ver a beleza do seu processo, do seu progresso, porque você está tão ali focado em trabalhar, trabalhar para fazer dinheiro. Você não consegue um tempo para o seu autocuidado. Você não consegue fazer um passeio em família e usufruir bons momentos com seus filhos e com o seu marido. Então, o trabalhar muito até a exaustão, porque na nossa mente, na mente de pensamento escasso, eu preciso ter esse trabalho até a exaustão para poder faturar mais, te custa muito. E daqui a um pouco o tempo passou e nada pode ser feito. Mas, graças a Deus, a gente pode fazer algo hoje para mudar o amanhã. O passado passou e o que a gente precisa hoje é educar e treinar a nossa mente para o que de fato é. A gente precisa desmitificar, ou seja, descredibilizar mesmo essas crenças que nós nascemos arraigada com ela dentro de nós, tá bom? Porque essas crenças, elas formam aí um bloqueio invisível, gente, que limitam, limitam o nosso teto financeiro, tá? Então, não vai adiantar você aprender novas técnicas, fazer um novo curso, nada disso. Eu poderia estar aqui e ser mais uma vendendo técnica e somente técnica. E dentro do método Carl Eloy, eu tenho a técnica, uma técnica simples, sem mimimi, sem firula. E eu poderia estar vendendo isso, porque isso de fato vende. Se você vê um vídeo que eu coloco somente técnica na internet, ele de disparado, ele viraliza. Agora, por que eu estou fazendo o caminho contrário da maioria? Porque eu simplesmente descobri que só a técnica não te leva a lugar nenhum. Eu fiquei muito tempo parada no mesmo lugar e no mesmo teto financeiro e eu não conseguia avançar por mais que eu quisesse. E eu já tinha consciência de que eu era muito boa na minha técnica, mas eu não conseguia faturar mais. Até que eu descobri que o que me limitava a faturar mais era a minha mente. E aí, trabalhando as minhas crenças limitantes, trabalhando a minha mente, eu consegui identificar padrões, quebrar esses padrões e assim o dinheiro começou a entrar de forma mais leve, de forma mais tranquila, ok? De forma a sobrar tempo para eu poder me dedicar ao trabalho, ter minha liberdade financeira e ainda assim ter tempo para as coisas realmente importantes, que é o meu autocuidado, né? É o meu tempo com a minha filha, dedicar ao meu filho, ao meu marido, à minha casa, enfim, há outras coisas que são importantes, tá? Então, eu falei, vamos passar isso para o mundo, porque é muita, muita. Eu posso dizer que 90% das pessoas que entram no meu curso, no meu método, são pessoas que já fizeram outros cursos e não conseguiram sair do lugar. E na maioria das vezes o problema não está na técnica que a pessoa aprendeu, e sim na mentalidade que ela não mudou. Então ela pode vir para o meu método ou para o método de quem quer que for, que ela vai continuar estagnada e parada no mesmo lugar, se ninguém vir até lhe falar que o problema não é a técnica, e sim a mentalidade, a quebra de padrão, o se permitir ganhar mais, o entender de que no mundo das unhas você pode sim ser rica. Manicure pode sim
ser rica. Rica de N maneiras. Rica financeiramente, rica de tempo, rica de prosperidade, de leveza. E alguém precisa vir e falar isso. Porque se você não entender que é possível, é onde você fica parado no lugar que você está, apesar de tantos cursos. Porque geralmente a nail design ela gosta, né, de colecionar diploma na parede. Eu fiz alguns cursos, quem for lá no meu Instagram pode ir lá ver. Eu tenho lá um destaque falando sobre isso, mas vocês vão ver que eu não tenho tantos diplomas. Porque a questão não é o tanto diploma. A questão é o quanto você acredita que o seu trabalho, a sua profissão de unhas, pode te levar a ter a liberdade financeira com flexibilidade de tempo. O quanto você acredita nisso? O quanto você está disposta a passar pelo processo para obter e colher o progresso? Como mudar isso? Primeiro, nós precisamos identificar as crenças limitantes. Tudo que você aprendeu sobre dinheiro desde quando você era criança, a gente precisa desmistificar isso, descredibilizar essas crenças, depois de identificá-las. Segundo, observe o que sabota você. Você evita aumentar os seus preços? Você se culpa quando você ganha mais, você se sente culpada por estar ganhando mais, talvez, do que, por exemplo, suas amigas, ou ganhar mais, talvez, do que sua mãe, ou de usufruir coisas a mais que talvez seus irmãos não estão usufruindo, pessoas que você ama não estão usufruindo. O que te sabota? O que te paralisa? Qual é o pensamento que vem à sua mente toda vez que você chega nesse teto financeiro? Uma vez que você identificou isso, reprograme sua mente. Substitua, gente, pensamentos negativos por afirmações positivas. Meu trabalho vale a pena, meu trabalho beneficia pessoas, meu trabalho traz liberdade de tempo e tempo é dinheiro para os meus clientes. Eu mereço ser recompensada pelo trabalho, pelo valor que eu ofereço pelo meu serviço, pela segurança que eu proporciono no meu serviço, pela qualidade, pela técnica, pela experiência que eu proporciono para o meu cliente. Eu posso sim cobrar mais pelo meu talento, pelo meu esforço, pelo o serviço que eu ofereço. Eu não preciso me matar de trabalhar para ser bem paga. Eu não preciso ficar horas numa mesa para receber 60, R$ 70. Eu mereço mais. Eu posso mais. E minha profissão, ela me possibilita isso. Substituir esses pensamentos negativos por pensamentos positivos, vocês vão ver o quanto isso vai mudar a sua vida e vai te levar para um outro patamar. Isso vai até dar um up no seu posicionamento. Sim, porque quando você muda a sua mentalidade, vamos dizer aí que uma boa caminhada, uns 40% do seu posicionamento já começa a ser resolvido e solucionado. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui nesse aulão é como quebrar o teto financeiro e alcançar novos patamares, né? Então, além de quebrar esse teto financeiro através de identificar e quebrar as crenças limitantes, como que eu posso alcançar novos patamares? Ir para um próximo nível? Então, agora que você entende que existe um chão financeiro, um teto financeiro, que sua mente foi programada para progredir até aquele ponto que você acha que é o justo e o alcançável para você. Então, agora é hora de expandir o seu negócio. Como que você vai fazer isso? Você vai reajustar os seus preços. Então, se você ainda cobra pouco, aumente o seu preço. Não precisa fazer isso de uma vez, você pode fazer isso de forma progressiva, tá? Lembre-se,
Clientes que pagam barato não valorizam o seu trabalho. Então, não adianta você estar com você, junto de você clientes que tá por causa de preço. Porque o cliente que vem através de preço, ele vai por causa do preço. Quando ele achar alguém mais em conta, ele vai te largar para ir para aquela pessoa. Então, não vale a pena você ter junto de você clientes que estão ali só por conta do preço. O cliente que entende o seu valor, que enxerga o seu valor, o valor do seu trabalho, o valor da experiência que você proporciona, esse cliente fideliza, esse cliente fica e ainda indica clientes como ele, que também vão fidelizar. Além de aumentar o seu preço, o segundo passo é você investir em posicionamento profissional. Sim, gente, posicionamento profissional é uma das grandes tacadas no mercado digital, em qualquer nicho, e no mundo das unhas não é diferente. E quando eu falo de posicionamento profissional, eu estou falando absolutamente de tudo que envolve o nosso trabalho. As redes sociais, uma rede social bem arrumada, né? Uma bio no Instagram bem arrumada, bem ajeitada. A rede principal que geralmente a gente trabalha é o Instagram. Mas o que eu estou falando aqui para o Instagram serve para o TikTok, para o YouTube. Tenha tudo muito organizado, uma paleta de cores que combinam. Escolha uma cor que combina com o seu cliente ideal, que atraia o cliente que você quer atender. É porque é você que escolhe o tipo de cliente que você quer atender. Mostre fotos de qualidade. Gente, não vai encher o Instagram de foto ruim, de foto feia. Então é melhor nem postar. A foto ela tem que estar limpa, bonita, apresentável. O seu trabalho é um trabalho de qualidade. Poste depoimentos dos seus clientes satisfeitos. Não tenha medo de dizer meu trabalho vale 200, 300. Não tenha medo de dizer. Então, além de aumentar o seu preço, invista tempo, esforço e energia no seu posicionamento profissional. Dê um atendimento no WhatsApp personalizado. Faça um pós-venda maravilhoso. Ofereça para o seu cliente uma experiência única. O terceiro passo é aprenda com quem já chegou lá. Carla, não sei como fazer tudo isso. Tá? Você deu o passo a passo, são passos simples, mas eu não sei como fazer. Então, aprenda com quem já alcançou o que você quer alcançar. O que essa pessoa fez? Essa pessoa fatura 10, 15 mil, como que ela faz isso? Como que ela consegue? Aonde foi que ela melhorou? Aonde foi que ela ajustou? Qual é a técnica que ela utiliza? Como que ela se comunica? Como que ela se veste? Como que ela se posiciona? Como que ela faz esse atendimento? Se cerque de manicures que já quebraram essa barreira. Existem muitas manicures e nails design que, apesar de estar há pouco tempo no mercado, quebraram de uma forma fantástica, em um curto período de tempo, todas essas barreiras. Porque elas não deixaram as crenças limitantes paralisar e nem ditar até onde elas poderiam ir. Porque elas foram as primeiras a acreditar no seu trabalho e nos benefícios que eles proporcionam para os seus clientes e até mesmo para ela mesma e sua família. E então eu quero aproveitar agora, depois da gente já ter falado aqui, vou revisar com vocês aí os passos que a gente falou até agora, né? Então eu ensinei para vocês o que é chão e teto financeiro, tá? E deixei uma tarefa de casa para que vocês possam analisar aí os seus ganhos financeiros dos últimos 6 ou 3 meses, para vocês terem uma noção de qual é o chão financeiro de vocês e o teto. Uma vez vocês identificando qual é o chão e o teto financeiro, eu ensinei para vocês a identificar os padrões que te limitam a crescer. Quais são as crenças limitantes que você cresceu ouvindo falar? Qual é a sua visão sobre o trabalho? Como que ele tem que funcionar? Olhe atentamente com carinho para isso. Porque ao descobrir
quais são as crenças limitantes que te paralisam, que te sabotam, mesmo que sem você ver, aí sim você vai conseguir quebrar esses padrões, você vai conseguir, então, desmistificar esses pensamentos negativos e reprogramar a sua mente para pensamentos positivos. O cérebro, gente, controla o nosso corpo. E o cérebro, ele não sabe a diferença do real para o irreal. O que é verdade e o que não é? O cérebro não sabe. Então, se você programa ele para pensar de forma negativa, ele vai fazer o seu corpo reagir e trabalhar na mesma proporção daquilo que você educou ele, daquilo que você programou ele. Então, faça a engenharia reversa. Faz o reverso. Treine e reprograme o seu cérebro de forma positiva. De que você não precisa trabalhar muito para faturar mais. Você pode sim trabalhar menos e faturar mais. Você pode sim ser rica e ter uma vida leve como manicure. Você pode sim alcançar a liberdade financeira no mundo das unhas. Você pode sim aumentar o valor, o preço do seu serviço, porque você mostra para o seu cliente, você identifica o cliente que enxerga o seu valor. Troque, reprograme o seu cérebro. Invista no posicionamento pessoal, profissional, gente. Isso inclui a imagem pessoal. Cabelo penteado, roupa arrumadinha, o tipo de roupa que você usa, o tipo de linguajar, como você se comunica, como você posta as fotos, a qualidade dos seus vídeos, como você recebe essas pessoas nas suas redes sociais, no seu espaço. Se você trabalha a domicílio, como que você se comporta na residência do seu cliente? Qual tipo de vestimenta você vai ter a residência do seu cliente? Que tipo de experiência você proporciona para o seu cliente? Tudo isso é posicionamento profissional. E tudo isso impacta no preço que você vai cobrar, porque isso é valor percebido. E agora eu vou dar a vocês uma grande notícia, gente. Ó, isso é único, tá? Eu ainda não vi um movimento parecido com o que eu estou começando a fazer. E vou contar com vocês aí para divulgação desse movimento incrível. Eu vou dizer agora aqui para vocês os 4 pilares que eu vou abordar na imersão que eu vou fazer agora em maio, na imersão Manual da Manicure Rica. Isso aí, vai ser uma imersão incrível de 2 dias intenso, que você já vai programar aí na sua agenda. Vão ser 2 dias de aprendizados únicos, onde eu vou entregar absolutamente tudo, tudo que você precisa para sair do ponto em que está e alcançar o sucesso financeiro, a liberdade financeira do mundo das unhas e viver das unhas, de unhas, tá? Então, agora que você já entendeu o que está te prendendo, eu vou apresentar a solução que vai mudar a sua vida. Então, se você está cansada de lutar sozinha e de não sair do lugar, essa oportunidade de aprender tudo que você precisava para viver de unhas e alcançar a liberdade financeira, tá? Essa oportunidade eu preparei com muito carinho, muito bem pensado para vocês. Uma imersão de 2 dias incríveis. Vai ser online essa imersão, tá? E na imersão Manual da Manicure Rica, você vai dominar os 4 pilares essenciais para mudar a tua vida e fazer do seu 2025 o seu mês de mudança, de subida para o próximo nível. E vamos aí agilizar esse progresso, ok? Então, quais são os 4 pilares essenciais para mudar a vida que eu vou abordar nessa imersão? A imersão, gente, vai ser dia 4 e 5 de maio. Então já coloca na agenda. Já se programe para vocês estarem com horário livre. Nós vamos entrar de manhã cedo, vamos pausar para o almoço e vamos retornar à tarde. Vão ser 2 dias, domingo e segunda, de uma imersão incrível, aonde eu vou te dar, como diz o nome da imersão, Manual da Manicure Rica. Eu vou te dar o passo a passo
para que você realmente desbloqueie e saia do ponto em que está e alcance sua liberdade financeira. E aí, o primeiro pilar para você se tornar uma manicure rica é a teoria. É a base de tudo. Gente, não tem como fugir disso. Tem que ter teoria, tá? É a teoria que prepara e reprograma o seu cérebro para, de fato, vocês entenderem tudo o que vai acontecer depois, tá? Então, vocês precisam ter essa base, tá? A teoria, ela é como se fosse o alicerce de uma construção. A fundação, sabe, dessa construção. Então, você precisa dela, porque ela é a base do seu sucesso. E nós vamos abordar isso na imersão manual da Manicure Rica. Como que funciona o mercado de beleza, quais as oportunidades que você está perdendo, como funciona o jogo do dinheiro, como mudar sua mentalidade financeira, a verdade sobre o sucesso profissional que ninguém te conta, a teoria das unhas mesmo, da parte laminar das unhas. Por que é importante você conhecer isso, você saber dessa teoria? Esse é o primeiro pilar que nós vamos abordar na imersão manual da Manicure Rica. O segundo pilar do manual da Manicure Rica é a técnica. Sim, técnica. A técnica, ela é essencial para que você realmente alcance o sucesso. Você precisa realmente dominar a técnica, você precisa acreditar na técnica, você precisa entregar unhas de qualidade, unhas perfeitas, unhas que gerem desejos, unhas que fidelizem clientes fiéis, clientes de qualidade. Como evitar erros que vai afastar o seu cliente? A técnica que vai fazer você se destacar no mercado. Uma técnica simples, sem mimimi, sem complicação. Uma técnica fácil, uma técnica que já tem um público pronto, esperando por você. Já tem um público quente, só esperando a tua oferta. O terceiro pilar é o posicionamento profissional. Então, como que se veste uma especialista? Como que uma especialista em unhas ela se comporta? Como que ela fala? Como que ela, sabe? Como que é as redes sociais dessa especialista? Como que ela atende o cliente no primeiro contato? Como que ela faz o pós-venda? Como que ela fideliza? O que é fidelização sensorial? Como se tornar referência e ser reconhecida na cidade que você mora, não importa se é cidade pequena ou não, se é a comunidade ou não, se é a classe média ou alta ou não. Como fazer isso? Como construir uma agenda cheia? Como atrair clientes que pagam bem sem precisar sem ficar fazendo promoção, gente? Nós vamos abordar isso na imersão manual da Manicure Rica. E o quarto pilar que a gente vai abordar é a quebra de padrões. Então, nós vamos a fundo nas quebras de padrões. O que está te impedindo de crescer? O que está te paralisando? Quais são as mentiras que te fizeram acreditar sobre o dinheiro? Como mudar isso? Como parar de se auto-sabotar e finalmente destravar a sua vida financeira? O que diferencia uma manicure comum de uma manicure rica? Qual é a escolha que você vai fazer? Você vai escolher continuar no mesmo lugar, lutando sozinha, sem alcançar sua liberdade financeira, ou você vai escolher dar um passo para transformar sua vida e viver de unhas de verdade. Como participar da imersão? Dia 4 e 5 de maio. Essa imersão será ao vivo aqui pelo Zoom, tá? E aí a gente já liberou o primeiro lote. Quem aproveitar, aproveitou, porque esse primeiro lote ele está com um valor maravilhoso, com um super desconto para quem realmente está determinada e quer realmente fazer de 2025 um ano para subir de patamar. Ok? Então, por apenas R$ 47,00 o primeiro lote, esse valor vai mudar. Então, por apenas R$ 47,00
oficialmente, dia 31 de março de 2025, as vagas elas estão abertas para a imersão manual da manicure rica. Então, se você já tem técnica, se você já fez vários cursos e não consegue desbloquear, sair do lugar, essa imersão é para você. E se você está iniciando, nunca fez curso nenhum e quer já de cara começar com o pé direito e entender tudo que você precisa entender para de fato você se posicionar no mercado como uma especialista nas unhas, esse evento é para você. Então, é só entrar em contato comigo. Quem estiver assistindo esse aulão, porque eu vou liberar esse aulão no YouTube, no Instagram, em outras redes sociais, em outros meios. Então, quem estiver assistindo esse aulão depois, é só digitar abaixo, eu quero, que eu vou te enviar o link para você já garantir aí sua vaga nesse primeiro lote. Então, vai ficar aí sentadinho da cadeira, assistindo outras pessoas crescerem, ou você vai dar o primeiro passo e fazer a sua parte para obter as mudanças necessárias para conquistar sua liberdade financeira com flexibilidade de tempo? Me conta aí. Toma sua decisão agora e só clicar aí nos comentários abaixo e dizer eu quero que eu te envie o link para você garantir a sua vaga. Então, é isso. Qualquer dúvida podem deixar no comentário que eu respondo. Vou interromper agora aqui a gravação para tirar as dúvidas de quem está aqui comigo ao vivo.